Uma das vantagens de se andar em uma moto é a liberdade. Em cima dela, sentimos o vento em nosso rosto, o sol aquecendo nosso corpo e conseguimos ter uma visão mais ampla do ambiente que estamos circulando. Que cada motociclista, no dia 27/7, da data dedicada a eles, possa sentir essa sensação incrível que é andar em uma moto. Amigos do Rio Mafra Mix, em homenagem ao Dia do Motociclista, trouxemos um convidado super especial, que é o Sr. Notari Shadek, que é um motociclista de aventura e faz parte do grupo Rota Livre. Sr. Notari, seja muito bem-vindo. Conta pra gente como que foi que você começou nessa tua vida de motociclista, o que te inspirou a começar? Bem, primeiro a minha saudação a todos os motociclistas de todas as cilindradas de moto e de todos os estilos. Que o dia 27 seja... até bis. Que o dia 27 seja um dia especial, onde a gente comemora o Dia do Motociclista. A minha história começou em 2003, antes disso nunca tinha andado de moto, e eu tive oportunidade, por um consórcio que eu comprei para o meu filho, acabar tendo uma moto em casa. Como ele estudava em Curitiba, ele pediu para mim, de vez em quando, ligar a moto. Daí, como eu tinha que ligar, eu ia até o fundo da garagem e voltava para poder mexer um pouco com a moto. Mas não sabia pilotar. Passou uns dias e algumas semanas que eu passei fazendo essa tarefa para ele, resolvi fazer o curso de pilotagem de moto. Fiz uma moto escola. Daí, o pitoresco disso é que na moto escola, me matriculei, deixei tudo em ordem. Na primeira aula, o César, que foi o meu professor, disse assim: o senhor tem bicicleta em casa? Eu disse: tenho. Faz tempo que o senhor não anda? Ih, faz anos que eu não ando. Então acerta a bicicleta, o senhor vai ficar 3 semanas andando de bicicleta para aprender o equilíbrio. Depois vem aprender a andar de moto. Mas foi muito legal. Tudo isso serviu para mim aprender a andar de moto, fiz o teste, passei, adequei minha carteira, foi legal. E eu, a partir daí, andava com uma moto 125 XTZ. Ela já não é mais fabricada. Mas uma moto 125 foi onde eu aprendi daí a andar, né? Assim, não tinha feito nenhuma viagem. A minha viagem mais longa foi até a Restinga, no Alto de Mafra, né? Não, mas tinha que aprender, né? E eu saía domingo bem cedo, assim, tipo 6:30 da manhã, no início de verão, não tinha ninguém na rua. Daí eu ia aprender a andar, parava no semáforo, subia ruas mais íngremes, enfim. Passei vários meses até aprender a andar de moto. Depois eu comprei uma 250, dei essa de entrada e fui para uma 250. Daí eu fiz a primeira viagem, fui até Rio Negrinho e voltei. Na volta a moto não quis fazer curva, e eu saí para o meio de um milharal que tinha, ainda bem que tinha um milharal e não tinha cerca. Meu Deus! Eu acho que fiz uma baixa no milharal lá, mas foi um aprendizado, porque daí eu vi que eu não sabia fazer curva, né? Ela não fazia sozinha. A curva é uma coisa que você tem que aprender, né? Mas, enfim, não aconteceu nada, eu saí lá, exceto quebrei uma porção de milho, né? Saí na BR, vim devagar atrás de um caminhão, demorei 1h30 para chegar em Mafra, mas, enfim, consegui chegar e pensei, não, eu preciso aprender a fazer curva. Claro. Daí fui aprendendo, mas não consegui aprender. Eu pensei, é a moto. Troquei de moto, peguei uma Dragstar 650. Pensei, agora essa moto não fazia curva, essa outra faz. Eu não imaginei que era o piloto que não sabia. Daí fiz uma viagem a Blumenau com um grupo, né? E entrei no grupo, estavam todos entusiasmados comigo, e na volta eu fui expulso do grupo, porque eu atrasei umas 3 horas o grupo. Como eu não sabia fazer curva, cada curva eu ficava para trás. Daí o grupo se repartiu, brigou um pouco, veio uma parte embora, e uma pessoa que eu estimo bastante até hoje, que é o Bibi de Rio Negrinho, ele me trouxe até Mafra, assim, devagarzinho e tal, e decididamente eu não sabia fazer curva. Daí eu pensei, eu tenho que resolver isso, vou ter que aprender a fazer curva, né, Camila? Claro. Daí eu decidi que eu ia aprender a fazer curva. Fiz um projeto, planejei direitinho, disse, eu vou até Punta del Este, no Uruguai.
na volta eu devo fazer curva. Fiz o projeto, aqui onde eu moro, né, tem um outro motociclista chamado Emílio, eu falei, Emílio, eu estou indo para o Uruguai para aprender a fazer curva. Ele disse, não, eu vou junto contigo. Eu falei, sim, pode ir. Mas você vai a 1 quilômetro longe de mim, porque eu quero fazer as minhas curvas errando e acertando do jeito que der. Quando eu passei de Caxias, eu já sabia fazer curva. E ficamos uma semana viajando, fomos à Punta del Este, conhecemos tudo lá, passamos na reserva do Taim, foi a primeira viagem que eu fiz assim, longa, e confesso para você, foi um aprendizado enorme, aprendi a fazer curva depois disso. Um pouco ousado, né, mas era o único jeito. E daí já em seguida que você entrou no grupo? No Rota Livre? Não, depois disso, nós viemos embora e, num segundo momento, a gente marcou uma viagem também para o Uruguai e, na volta, um colega nosso, chamado Hélio, não queria ir na mesma rota que a gente queria. Isso foi em 2005, 2006, por aí. Daí ele disse, não, a rota é livre. Vocês dois vão por um lado e eu vou por outro. Disse, tá bom, então rota livre, tá, rota é livre. Então o nosso grupo vai ser rota livre, porque cada um vai por um lado e depois voltam juntos. A partir daí começou a estruturar o grupo Rota Livre. Mas é interessante que o grupo Rota Livre fez e faz viagens assim, monumentais. Mas veja, Camila, ele não tem regra, ele não tem regulamento, ele não tem mensalidade, e ele não tem CNPJ, não é nada. Ele é um grupo de amigos apaixonados por moto que viajam juntos. E assim formou-se o Rota Livre. Quer dizer, depois dessa primeira viagem, a gente entendeu que, ok, então vamos juntar mais algumas pessoas interessadas em andar de moto e vamos formar um grupo chamado Rota Livre. E aí começou. E hoje nós temos membros em Piracicaba, São Paulo, temos em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, temos em Curitiba, temos em Rio Negro, temos em Mafra. Temos essas pessoas e temos um que fica em São Salvador de Jujuy, no norte da Argentina, chamado Jorge, que ele entrou no Rota Livre também. Então, assim, de repente isso se tornou uma coisa assim, numa dimensão muito legal, e nós temos nos reunido sempre. O grupo, na verdade, me parece que é muito mais de irmãos, amigos de moto, do que de um grupo de moto. Quer dizer, é mais importante estarmos juntos do que ser um grupo de moto. Bem legal, está funcionando. Tenho certeza que a gente fez muitas viagens boas nesse estilo, com essa liberdade, com esse respeito mútuo, com essa fraternidade. Sabe o que eu digo, Camila? Assim, ó, quando você vai viajar de moto num grupo, você logo percebe que o grupo irmaniza você com os colegas que estão viajando. É um processo de se tornar irmão. Irmão é um cuida do outro, um protege o outro, um xinga o outro se ele corre muito. É aquela coisa assim de estar sempre um cuidando do outro. Na verdade, é um estilo, um jeito de conduzir esse grupo de moto. Tá, mas me conta. Você já viajou para vários lugares. Quais são as cidades assim, que você já visitou? Eu sei que viajando você passa por vários, é um trajeto, né, longo até chegar. Mas qual foi, assim, normalmente o ponto final para daí voltar? E qual a viagem que você mais gostou? Conta essa história. Bem, nós tivemos oportunidade de ir com o grupo, por exemplo, para o Ushuaia. O Ushuaia é o extremo sul da América do Sul. Essa viagem deu um pouquinho mais de 10 mil quilômetros. Nós fizemos em 29 dias essa viagem. Nossa, um mês. Quase um mês. Mas foi uma viagem feita assim. Ou 29 dias ida e volta. Não, ida e volta. Ele dá 5.500 quilômetros para ir, 5.500 quilômetros para voltar. Nós saímos daqui, passamos por Lujan. Lujan é mais ou menos para nós como se a gente passasse perto da Aparecida do Norte lá.
Eles têm uma Nossa Senhora lá, uma referência que todo o argentino visita e tal. Nós passamos por essa cidade para conhecer a catedral, que é uma catedral feita perto de 1800, e ela tem um relicário de pinturas muito interessante. A gente passou lá para conhecer, contornou Buenos Aires, passou em Bahia Blanca, foi pela Rota 3 até Porto San Julián. De lá fomos a Rio Colorado, de Rio Colorado nós fomos até El Calafate. El Calafate é onde tem um glaciar. O glaciar é uma parede de gelo que ela desce das montanhas e vem contra o mar. O interessante é que a água doce congela, mas a água salgada não congela. Então forma uma parede de gelo que eles chamam de glaciar. O glaciar que nós visitamos é Perito Moreno. Ele tem 32 quilômetros de largura e nos últimos 50 anos ele não se mexeu. Assim, o pessoal fala que porque a camada de ozônio mexeu, tem aquecimento e tal. Nós conversamos com um técnico lá dessa região, ele disse assim, que muitas vezes derrete um pouquinho o gelo, depois volta, mas ele nunca saiu daquele lugar, ele não diminuiu e nem aumentou. Isso mostra que essa história de aquecimento global precisa ser bem analisada. Lá parece que não tem efeito. Mas é muito bonito o lugar. De lá nós conhecemos essa região toda e fomos para o Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães, ele remonta o nome ao Magalhães, que era um navegador que descobriu um acesso do Atlântico para o Pacífico sem passar no Cabo Horn. E nós atravessamos o Estreito de Magalhães e fomos até o Ushuaia. Lá no Ushuaia tem o canal de Beagle, e nós fizemos um passeio no canal de Beagle, de barco, não de moto, né? Mas assim, até o Farol do Fim do Mundo. O Farol do Fim do Mundo é o lugar mais remoto que tem onde o ser humano vai na América do Sul. Dali até a Antártica são 1.200 quilômetros de mar e você chega na Antártica. Foi muito interessante, eles chamam o Farol do Fim do Mundo porque é onde termina todo o continente americano, né? Muito interessante. Daí, de lá, nós voltamos, de lá fizemos passeios, né? Conhecemos bem o Ushuaia. Depois, na volta, nós fomos na Península Valdez. É uma península muito interessante, se você olhar no mapa, ela tem um pequeno acesso que dá a uma grande ilha, como se fosse uma grande ilha com pequeno acesso ligando ao continente. E lá tem a fauna típica daquela região. Por exemplo, tem os pinguins de Magalhães. Esses pinguins são, assim, muito típicos, tem uma quantidade enorme. São uma graça os pinguins de Magalhães. Tem os leões marinhos, tem várias espécies típicas daquela região, mas uma que chamou a atenção foi nós termos a oportunidade única, assim, rara, de ver a orca-baleia assassina, aquela baleia que é preta e branca, na natureza. A pessoa que estava nos guiando lá disse, olha, corram aqui, vê, tem uma orca caçando, ela caça focas e tal, né? É a cadeia alimentar, né? Mas assim, foi uma coisa... eles chamam de baleia assassina porque quando ela mata a foca, ela morde e vai sangue por tudo, porque a foca é mamífero de sangue quente, né? Mas assim, foi muito legal ver essa natureza muito forte. De lá nós voltamos, então, para o Brasil. Passamos por vários lugares interessantes e voltamos para o Brasil. Essa viagem durou 29 dias, e há quem brinque dizendo que tem que ser menos de 30, porque mais de 30 dá abandono do lar, né? Então, para preservar a família, você tem que voltar antes dos 30 dias, né, Camila? Melhor, mas foi uma viagem maravilhosa. Essa foi uma delas, né? Nós fizemos também viagem para Valparaíso, passamos por Córdoba, fomos até Mendonça, que é a terra do vinho argentino, visitamos algumas vinícolas. De lá nós passamos da Argentina para o Chile
por um túnel, e a divisa entre os dois países é dentro do túnel. O túnel tem quase 4 quilômetros. É uma coisa, assim, espetacular. E no outro lado tem um acesso que é, assim, muito concentrado em curvas e tudo. Eles chamam Los Caracoles. Se você entrar na internet vai ver Los Caracoles. Você sai dos 2.600 metros de altitude e vai para 600 metros de altitude. Assim, em meia hora você faz esse trajeto. É uma estrada muito interessante. De lá nós fomos para Santiago, de Santiago ao Pacífico, em Valparaíso. Também foi uma viagem muito legal. Nós conhecemos no meio do caminho uma represa enorme, uma cidade tipicamente alemã, com uma gastronomia muito alemã. Foi um passeio espetacular. Você comentou das comidas, que são muito diferentes também em cada região. Não sei se tem algum perigo, alguma situação que você tenha passado. Tem algumas coisas que a gente precisa planejar bem e conhecer muito o clima. Quando nós estávamos chegando em Ushuaia, nevou. Então, os cuidados para andar de moto são enormes, né? Porque nós não tínhamos pneu para neve. Então, baixa velocidade, cuidar da segurança, etc. Antes de chegar nessa região de Porto Madryn, deu uma tempestade de areia. E daí nós perguntamos para o pessoal lá, escuta, o que é aquilo assim, que cobriu o céu, ficou todo escuro o sol? Então, eles disseram, é uma tempestade de areia. Perguntamos, o que é aquilo? Tempestade de areia. E daí nós não sabíamos o efeito da tempestade de areia e se metemos no meio da desastrosa tempestade de areia. Olha, foi gravíssimo o que a gente fez, né? Assim, por não conhecer isso. Foi um aprendizado dolorido, a gente conseguiu atravessar tudo isso, um colega nosso acidentou-se, mas não foi assim grave e tal, teve lá outras consequências, mas enfim, a tempestade de areia é um caso sério. Outra coisa que tem é com relação à altitude. Nós fomos para o Atacama, e quando você sai da região que eles chamam de Passo del Inferno, ou Pampa del Inferno, que começa aí na região de Correntes, Resistência, e vai subindo, você sai aí dos 700 metros de altitude e vai chegar nos 4.170 metros. Nossa. Essa subida, primeiro a moto tem que ser uma moto injetada. Se você for com uma moto carburada, ela não ajusta a mistura de oxigênio que permite a tua moto andar. Esse é um aspecto. Outro é o piloto. Então, lá eles oferecem para a gente, na região de São Salvador de Jujuy, de Salta, que é no pé da montanha, da Cordilheira dos Andes, um pacotinho com folhas naturais de coca. Folhas naturais, não tem nada a ver com cocaína, com droga, com nada. É uma folha natural, ela tem um efeito vasodilatador, só que você precisa pegar as folhinhas, tirar os cabinhos, encher a sua bochecha com folhas, e mastigandinho, assim como se fosse um chimarrão, né, engolindo a saliva, que ela faz o efeito vasodilatador em você. Daí a troca de oxigênio do seu organismo, ela aumenta. Isso evita que você tenha problema. Nós temos um colega que achou meio nojento lidar com folha de coca na boca e tal. Ele não fez. Quando chegou lá em cima, ele deu vômito, deu tontura, deu uma porção de coisa, né? E os outros 9 que estavam com ele se sentiram bem porque fizeram aquilo que, na verdade, um hábito que o próprio andino tem e usa sempre. Nós paramos nos 4.170 metros, tinha um índio lá, um Inca, é um descendente de Inca que vendia artesanato e tinha lá as folhas para vender também. Sabe, é uma coisa de hábito neles. A gente acaba tendo que aprender isso para se sentir bem. É a cultura, né? A cultura deles. Eles nos ensinam e a gente se protege. De lá nós fomos até São Pedro do Atacama, que é um lugar maravilhoso. Essa viagem dá 3.000 quilômetros para ir, 3.000 quilômetros para voltar. E São Pedro do Atacama é um lugar
para motociclistas curricular, você tem que ir lá. Mas é místico, tem um ar diferente, assim, sabe, Camila? Você vê coisas diferentes, você vê aqueles descendentes de incas, que as suas características, assim, muito próprias, né? Uhum. São pessoas muito dóceis, muito amáveis, recebem muito bem você. Nós visitamos um museu de história natural lá, muito legal, tem toda a história inca, né? Muito interessante. São Pedro do Atacama é um negócio espetacular. Tem geysers para visitar, tem uma lagoa de água salgada que você não afunda, porque a densidade de sal é tanta, é tão forte, é quase como o Mar Morto, que você entra e não afunda. Tem, fora isso, tem o deserto de sal, que é um negócio impressionante, é uma área assim imensa, branca, que é um deserto de sal, que há milhões de anos atrás era o mar decantou, virou um salar, que eles chamam, né? A gente conheceu essas coisas todas. Mas é muito interessante. Isso a moto proporciona para a gente, né? E essas viagens todas, elas são agradáveis e boas, porque você de moto, você sente o cheiro da estrada, você sente o vento da estrada, se é frio, se é calor, né? Tudo isso proporciona uma coisa diferente do que está fechada num veículo, né? É bem legal, sim. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. As minhas experiências foram, assim, extremamente interessantes. O que precisa ter de cuidado, né? Você falou de dificuldades. Sim. Documentos em dia, seguro adequado, moto em ordem, bem revisada, e eu aprendi que a melhor moto é aquela que você gosta. É a tua moto que é a melhor moto. Não importa o modelo, não importa o tamanho, não importa nada. É a tua moto que é a melhor moto. E o motociclista tem que ter, sobretudo, uma identidade com a moto. Ele tem que gostar da moto, né? Ele tem que sonhar com as viagens a partir da sua moto. Ele tem que se incomodar dela estar parada, né? É isso que dá o espírito de viagem e tudo mais, né? Sim. Mas, assim, eu também encontrei muita gente com moto pequena. Eu encontrei 2 pessoas de bis. Você vai não acredito! Bis, indo para o Atacama de bis. E depois que nós estávamos lá 2 dias, eles chegaram, estavam lá, nós encontramos eles de novo. Eles eram de São Paulo, essas 2 pessoas. Então, assim, ó, não importa o tamanho da moto, né, Camila? Não importa o tipo, o estilo, né? Cada moto tem que ter o seu jeito, a sua forma de a gente respeitar o estilo, né? Sim. E tem que ter os cuidados com a segurança, né? Tem sempre, algumas coisas que são importantes, assim, né? Documentação, cuidado com o equipamento, se planejar bem, né? Tem uma particularidade que vale a pena contar, que é assim, ó. A gente, quando vai para um outro país, leva dólar, leva real e leva o cartão. E, às vezes, não leva o dinheiro do outro país. Por exemplo, no Uruguai é peso uruguaio, né? Daí você não leva, e lá no interior, você vai tomar água, a lanchonete que você parou não tem máquina de cartão, porque lá não tem internet. Ele não aceita dólar porque não é do costume dele. E real não é a moeda dele. Você tem que ter dinheiro, peso uruguaio, para não ter problema. Então, são pequenos detalhes que a gente vai aprendendo, né? E vai se organizando para que isso dê certo. Estudar para onde você está indo, né? Eu sei que tem pessoas que às vezes falam assim, vou deixar a onda me levar, a estrada, né? A estrada me levar e vou. Mas quando você faz uma viagem mais longa, é bom você estar pesquisando para onde você está indo, né? Tem uns cuidados, sabe, Camila? Esse ano era no mês de março, no mês de abril, fim de março, começo de abril, tinha começado a pandemia, essas coisas todas. Um moço me ligou, ele era de São Lourenço do Oeste, lá no oeste de Santa Catarina. Por indicação de alguém, ele me ligou e disse que queria ir em julho para o Ushuaia. Daí eu falei para ele, mas você já olhou o clima? Ele falou, mas que clima? A temperatura que vai estar lá. Ele disse, não olhei. Ele disse, então eu vou dar uma olhada e depois eu falo com você. E eu tenho uma família que eu conheci lá no Ushuaia, que até hoje a gente se conversa pelo WhatsApp e tal, né? Formamos uma amizade.
E eles viram a previsão lá no Ushuaia. Em julho, está sendo agora de menos 10 a menos 19 graus a temperatura. Então, o menino queria sair aqui de São Lourenço do Oeste e ir para o Ushuaia. Eu falei para ele, ó, e disse para ele assim, cara, eu tenho uma recomendação para você. Despeça-se dos seus familiares, porque você vai morrer na viagem. Possivelmente de frio. Ele é da onde? É de São Lourenço do Oeste, aqui no oeste de Santa Catarina. Nós estávamos numa cidade perto de Arequipa, no Peru, e íamos até Puno, onde fica o lago Titicaca. E nós subimos uma montanha, o nome da cidade era Moquegua. Nós chegamos lá para almoçar e atrasamos o almoço, porque o prato típico deles era cuy, K-U-I, cuy, que para nós é o porquinho da Índia. Para nós é um... eles servem porquinho da Índia no espeto, é um negócio muito legal, assim. Eu acabei de ver. Não, mas nós brasileiros não íamos comer isso. Lá eles criam, por causa da altitude, de menos vegetação, ele acaba sendo a proteína deles. Daí demorou para assar tudo e servir e tal, e nós saímos mais tarde e atravessamos de Moquegua até Puno. E pegamos uma nevasca e escureceu. Se você perguntar, passou medo algum dia andando de moto? Muito medo. Muito medo. Camila, de repente eu fiquei sozinho, de moto, olhei para trás, vinham 2 colegas, 2 faróis acesos, que eu imaginei que eram 2 colegas meus. Eu andei uns 20 quilômetros no meio do risco de neve, a 4.800 metros de altitude, com a minha coca na bochecha, devagarzinho, até que chegou numa reta, era bastante curva na montanha, aquelas 2 faróis tornaram-se 2 luzes altas e eram ônibus de 2 andares que vinham me protegendo o tempo todo. Daí ele deu seta, saiu do lado e me ultrapassou. Você não imagina o medo. Daí ele foi devagarzinho para mim ir atrás. Quer dizer, ele percebeu o tanto de risco que a gente estava correndo por se dispor a atravessar a montanha naquele horário, com neve e tal, né? Mas não ocorreu nada. Lá em Puno, nós fomos visitar o Lago Titicaca, que é um negócio espetacular, tem as moradias em ilhas flutuantes, feito pelos descendentes de Incas, muito interessante. Fomos na ilha de Taquile, que tem uma outra cultura, foi muito legal. Até visitamos algumas urnas mortuárias dos antigos reis incas que moravam naquela região, ainda tem alguns restos das urnas lá, são imensas, né? Muito legal. Sim. De lá nós fomos a Cusco, que é a capital folclórica do Peru. A capital do Peru é Lima, mas Cusco era a antiga capital indígena deles, os incas tinham ela como capital. E ela tem muita coisa de história, de coisa para a gente conhecer. A gente percorreu toda Cusco e viu isso aí tudo. Visitamos uma ruína inca chamada Ollantaytambo. Depois pegamos um trem, pegamos uma van, andamos a pé e fomos até Machu Picchu. Machu Picchu é uma referência, assim, histórica, muito interessante, né? A gente encontra isso na internet. Foi uma experiência muito boa. Essas viagens todas, esta particularmente para o Peru, foi 12 mil quilômetros. Mas a gente voltou em 29 dias. Não tem que dar o tempo. Tem que cuidar, senão a esposa põe a mala, se chega em casa, a mala está para fora, né? Mas quando eu comecei a andar de moto, que eu tinha 125, eu fiz viagens pequenas. Eu fui para Lapa, eu fui para Rio Negrinho. A primeira viagem, assim, que eu fiz de moto, num domingo bem cedo, que tinha pouco trânsito, foi para Itaiópolis. A minha viagem top, assim, para aprender a andar de moto. Mas, né? Fiz o trevo e voltei embora, cheio máximo. Camila, para a gente fechar essa conversa, eu queria te contar que eu também faço parte de um grupo chamado Bodes do Asfalto, aqui de Mafra. E nós tivemos oportunidade de, em 2018, fazer uma visita no Uruguai, onde nós visitamos Punta del Este, passamos numa obra
de arquitetura espetacular, que é uma ponte sobre a Laguna Garzón, uma ponte em 360 graus, muito interessante. Tem outra ponte em curva, que é em La Barra, fora as coisas que são próprias e bonitas lá de Punta del Este. Também o ano passado, em 2019, esse grupo, nós fomos para Posadas, na Argentina. Foi um excelente passeio, e o que eu posso dizer, assim, são momentos em que se irmaniza, você se torna irmão do seu colega de moto que está viajando, independente do tamanho de moto, do jeito que ele toca. O que precisa é um cuidar do outro e fazer com que essa irmanização torne uma viagem um momento de grande amizade e de grande desfrute da própria viagem. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade e também deixar minha homenagem a todos os motociclistas profissionais que usam a moto profissionalmente, aqueles que vão ao trabalho de moto, aqueles que fazem da moto o seu veículo de transporte do dia a dia. Meus parabéns a estes, especialmente nesse dia do motociclista, e o meu desejo de que sempre sonhem com a oportunidade de fazer uma viagem de moto. Eu quero lembrar que uma viagem para Itaiópolis foi um sonho e deu certo, e uma viagem para Ushuaia foi um sonho e deu certo. Um abraço a vocês, obrigado Rio Mafra Mix, obrigado e parabéns a todos os motociclistas neste dia 27 de julho, dia do motociclista. Obrigado a todos.